5 situações que podem fazer você comer mais do que você gostaria. Bom, o tema do NPC 10 minutos dessa semana vai ser exatamente esse tema e a gente já vai começar falando um muito importante. Fácil acesso visual aos alimentos. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem fácil acesso visual, você tende a interagir mais com esses alimentos. Então, por exemplo, vamos supor que você coloca uma caixa de bombom em cima da sua estante ali, enfim, no seu armário, num lugar muito visível, em cima da bancada, em cima da mesa. A chance de você passar por esse alimento e interagir com ele, ou seja, de comê-lo, é muito grande. Por quê? Porque às vezes você não estava nem pensando. Isso é muito comum. O paciente chega e fala: Felipe, eu estava andando tava passando na casa, de repente eu vi ele e falei: vou comer um. Se não tivesse visto, talvez a pessoa nem teria comido, ela teria ido fazer o que ela foi fazer. Então, o mesmo raciocínio serve para a água. Qual que é uma recomendação que a gente, com certeza você já ouviu de nutricionista, que é deixe um copinho de água ou deixe uma garrafinha, né, de preferência uma garrafa de água de fácil acesso visual. Por quê? Porque você tende a interagir mais com esse alimento, né, com esse objeto. Então, se tem uma garrafinha de água, a chance de eu interagir com ela é muito maior. Então, fica a sugestão de: você quer diminuir o consumo de doce, você quer diminuir o consumo de alimentos mais calóricos, deixe esses alimentos longe do seu campo visual. Eu sei que você sabe que está lá, tudo bem, mas o fato de você não ter contato o tempo inteiro com esse alimento visual já vai facilitar bastante e vai provavelmente diminuir o consumo desse alimento. E também o oposto é verdade. Se você quer aumentar o consumo de outros alimentos, como frutas e vegetais, deixe esses alimentos mais à mostra, deixe esses alimentos já de preferência picados, em lugares, né, de forma que facilite o processo. Tudo que você quer aumentar o consumo, você facilita. Tudo que você quer dificultar o consumo, tudo que você quer diminuir o consumo, você dificulta, tá bom? Bom, isso é bem tranquilo, assim, né? É bem simples, né, na verdade. Dormir mal, né? Esse é outro ponto, né? Pouca gente associa isso, mas se você reparar, quando você dorme mal, você tende a ficar com mais fome no dia seguinte. Isso se dá por questões hormonais, isso se dá por questões até de estresse também, de cansaço. Muitas vezes a pessoa que fica mais cansada por dormir mal, ela acaba usando a comida como uma maneira de repor essa energia, considerando que às vezes ela não vai poder tirar um descanso ao longo do dia, tirar um cochilo depois do almoço, ou parar o trabalho para descansar. Então, a pessoa acaba utilizando da comida ali como uma fonte de energia rápida. E o que acaba funcionando, entre aspas, ali. Só que o problema é que às vezes não era isso que você precisava descansar. Então, esse talvez seja um dos pontos mais básicos que a gente tem, que é dormir bem. Eu sei que cada caso é um caso, né? Quem tem filho pequeno principalmente, eu sei que não é tão fácil, eu estou vivenciando isso agora. E quem, enfim, às vezes também tem, às vezes fala que rende melhor à noite, prefere trabalhar à noite, enfim. Mas o ponto é, se você dorme bem, se você consegue regular esse ciclo circadiano, existe uma grande chance de você evitar de comer por esse motivo, tá? De novo, eu não estou falando que dormir bem vai fazer com que você emagreça, vai fazer com que você tenha uma ótima alimentação, mas vai fazer com que você evite comer a mais por questões fisiológicas que a própria dificuldade em dormir pode causar, tá bom? Outro ponto importante, super simples também, que é muito utilizado em self-service. Você já reparou que quando você vai no restaurante Aquilo, o prato é grande, né? E é interessante, né? Quando é aquilo e você paga pelo quilo, o prato é grande. Quando é preço único, o prato é pequeno. Coincidência, né? Não é coincidência. É uma tendência natural nossa de querer encher o prato. Porque é natural, né? É difícil você... Imagina, você vai montar um prato e você coloca metade do prato só. Não, a gente tende a colocar comida no prato todo. Se o prato é maior, você tende também a colocar mais comida para preencher esse prato. Por isso que muitas vezes em self-service, as pessoas pegam o prato, colocam a comida, na hora que vão pesar e falam assim: meu Deus, 600, 700 gramas de comida, por que deu isso tudo? Não parece que eu coloquei tanta comida assim, porque o prato é muito grande. Então, se você quiser melhorar também, reduzir ali, né, enfim, ou estiver pensando em emagrecimento ou qualquer coisa do tipo, preste atenção nisso, porque se você diminuir o tamanho das suas louças, não estou falando para você comer num pires, tá? Por favor, não é isso, não é para comer num pires. Mas se você evitar de comer em pratos muito grandes, faz com que você talvez tenha um consumo um pouquinho mais adequado e um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Bom, então esse é um ponto super importante também, tá? A mesma coisa que serve para copos, tá? Copos, xícaras,
Tudo. Porque você vai ter uma tendência. Dificilmente você vai pegar um copo grande e vai colocar só um pouquinho, né? Igual tá essa quantidade de água aqui, né? Esse copo não é grande, mas... Enfim. Então, não só pratos, mas também, de uma maneira geral, as louças, tá bom? Deixar as panelas na mesa. Isso daqui também é tão simples e muito importante. Eu vou até estender, não só deixar as panelas na mesa, mas eu vou falar até um outro item também importante. Que é o seguinte, deixar as panelas na mesa vai fazer com que você acabe, por exemplo, de comer. E aí vamos supor, você acabou de comer, você e seu marido, sua esposa estão ali comendo ainda. Concorda que é muito fácil você pegar e falar assim, vou pegar mais um pouquinho. Aí você coloca. Por quê? Porque estava na sua frente. Às vezes você quer até continuar participando do momento do almoço, e aí você acaba pegando até para acompanhar. Se você tivesse que levantar, ir lá no fogão, ou pode ser em outro cômodo, né? Às vezes você almoça na cozinha, ou às vezes não, enfim, depende da casa. Mas mesmo que for no mesmo cômodo, né? Vamos supor que você almoça na cozinha. O fato de você ter que levantar para pegar mais já é algo que dificulta um pouquinho. Lembra que eu falei? Se você dificulta um pouco, possivelmente você já não vai pegar se você não tiver com muita vontade ou não tiver ainda com fome. Não estou falando que a gente não possa repetir. Se você tiver com fome, repita, não tem problema nenhum. Mas faça isso de maneira consciente e levante para fazer isso. E não pegue e faça isso na sua mesa, direto da mesa. O outro ponto que eu lembrei na hora que eu comecei a falar é também evitar, por exemplo, de pegar, por exemplo, acabou ali a refeição, coloca um queijo na mesa, uma faca, um monte de castanha, sei lá, uma garrafa de vinho e continua ali a refeição. Apesar de ser gostoso, se você está querendo regular um pouquinho esse consumo, né, de alimentos, é bom evitar isso, porque a chance de você ficar ali partindo queijo, comendo, come ali, é muito grande. Então a minha sugestão quer comer um queijo? Pega um pedaço, parte um pedaço, coloca no prato, leva para mesa, guarda o queijo na geladeira. Mas eu quero comer mais. Beleza, pega mais, vai lá, levanta, pega outro pedaço. Só que o ponto é você não deixar aquilo ali na sua frente. Porque como eu falei, tudo que vai ficar na sua frente você tende a interagir mais. Se você interage, se o queijo está liberado ali na sua frente, você vai ficar picando. Se tem um monte de castanha na sua frente, você vai ficar comendo. Não tem problema. Claro, né, cada caso vai ser um caso. Tem gente que vai levar isso numa boa, isso vai acontecer com menos frequência, talvez nem seja o ponto. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente evitar esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, isso pode te prejudicar, tá bom? Inclusive porque você vai fazer isso distraído, né? A ideia não é que você faça as coisas distraído. E isso a gente já então puxa para o último ponto, que é comer distraído. Né? O simples fato de comer distraído, e talvez esse aqui eu deixei por último, porque talvez seja o mais difícil. Tá? Por quê? Porque vivemos numa era muito... que tem muitas distrações. Então a gente tem o celular, a gente tem... Talvez você esteja assistindo esse vídeo comendo, possivelmente, não sei. Pode ser que sim. Inclusive deixa nos comentários aqui se você está assistindo esse vídeo comendo. É igual aquelas pessoas que assistem vídeo de como não procrastinar na hora de procrastinar, né? Brincadeira. O que acontece é o seguinte: se você come distraído, você tende a comer mais do que você gostaria ou do que você precisa, tá? Não é certo fato que você vai comer a mais, mas pode ser que aconteça. Então, para evitar um comer a mais desnecessário, tente no máximo possível, né, dentro das suas possibilidades, trazer mais atenção para a comida. Não significa que você vai ter que comer com 100% de atenção ali, meditando e sentindo o sabor de cada garfada. Claro que seria ótimo, mas eu sei da dificuldade, né? A gente sabe que não é tão fácil assim. Então, a distração, ela pode ser muito complicada, tá? Principalmente com alimentos que você vai comendo, tipo, não vou falar de pipoca, porque pipoca normalmente a gente já come distraído mesmo. Mas é muito comum, às vezes, a pessoa levar barra de chocolate para assistir televisão. É complicado isso, porque você vai comer a barra inteira, provavelmente. Sabe por quê? Porque você não tá nem sentindo o gosto do chocolate. Porque você tá prestando atenção na televisão, você tá mexendo no Instagram, você tá assistindo no YouTube. E isso vai fazer com que você não perceba o gosto do alimento que você gosta muito, porque senão você não estaria comendo chocolate, entende? Então, fica como sugestão também, não comer distraído, tentar levar o máximo de atenção possível dentro das suas possibilidades. Então, tenta amenizar, se, em vez de assistir um vídeo, escuta um podcast, em vez de escutar um podcast, escuta música. Enfim, são possibilidades muito legais, principalmente se você quer melhorar a sua relação com a comida, ou inclusive se você quiser emagrecer também, é bem-vindo a atenção e a consciência no ato de comer, tá bom? Bom, gente, esse foi o NPC 10 Minutos dessa semana, e nos vemos semana que vem. Grande abraço.